E aí, galera, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui mais uma semana com vocês, falando sobre as verdades bíblicas, compartilhando a vontade de Deus para a sua vida, e assim eu e você aprendemos juntos qual é a boa, saudável e qual é o plano de Deus para a nossa vida. Eu convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido colega, meu querido amigo, a estudar o tema: será que a lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus foi abolida? Eu convido você a primeiramente descobrir onde estão os 10 mandamentos de Deus na Bíblia. Estão localizados em Êxodo, no capítulo 20. Ali é descrito todos os 10 mandamentos de Deus. Primeiramente, nós vamos identificar na Bíblia o que é pecado. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 4, diz que todo aquele que transgride a lei também comete pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Bom, nós já temos um primeiro ponto em questão. Pecado na Bíblia é definido como a transgressão da lei. O pecado é o simples ato de eu transgredir os 10 mandamentos de Deus em Êxodo 20. Bom, já temos um primeiro ponto. Vamos ver o que Jesus falou a respeito da lei. Será que ele veio abolir ou será que ele veio cumprir? Em Mateus, no capítulo 5, no verso 17, Jesus diz uma clara evidência: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que céu e terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus falando aqui para mim e para você: olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir o que os profetas profetizaram em meu nome, e eu vim também cumprir a vontade de Deus, cumprir a lei de Deus, os 10 mandamentos. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Em João, no capítulo 15, no verso 10, no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 10, diz o seguinte: se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Jesus diz claramente: ó, se vocês querem permanecer no meu amor, vocês guardem os mandamentos de Deus. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos dele e tenho permanecido no seu amor. Ou seja, seria a mesma coisa que dizer: se guardar os mandamentos em Êxodo 20, vocês permanecerão no meu amor. Porque eu guardei os mandamentos do meu Pai e assim permaneci no amor dele. Então Jesus falando claramente que se vocês amam ele, vocês devem permanecer no amor dele. E como vocês permanecem? Guardando os 10 mandamentos. O apóstolo Paulo, em Romanos, eu convido você até a abrir a Bíblia, em Romanos, no capítulo 3, Romanos 3, no verso 31, que ele fala o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, o apóstolo Paulo falando aqui: abolimos a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, o apóstolo Paulo aqui falando que nós não podemos abolir a lei pela graça, e sim, antes nós confirmamos a lei, pela fé, pela graça em Jesus Cristo. E ele diz o seguinte, no capítulo 7 de Romanos, no versículo 7, ele diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Então, como lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, no verso 4, onde é dito que o pecado é a transgressão da lei, dos 10 mandamentos de Deus, o apóstolo Paulo aqui volta a afirmar isso. Ele diz o seguinte: a lei é pecado? De maneira nenhuma. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Então a lei de Deus, os 10 mandamentos, servem para mostrar que eu e você estamos errados, para que nós recorramos à graça de Cristo. E ele acrescenta ainda no capítulo 7, no verso 12, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Lá em Atos, no capítulo 16, se você abrir, 16, 17, se você abrir a sua Bíblia em Atos, nos capítulos 16, 17, você vai ter uma breve noção de que o apóstolo Paulo
ele guardava o sábado. Ele guardava o quarto mandamento de Deus. Ou seja, cerca de 70 anos após a ascensão de Cristo aos céus, ele guardava os mandamentos de Deus, ele guardava o sábado. Olha o que ele diz em Atos 17, no versículo 2. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los por 3 sábados e arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então aqui Paulo dizendo para mim e para você que o costume dele era ir no sábado às sinagogas, era ir ler a palavra com os irmãos no sábado. Jesus em Lucas, se você tiver a sua Bíblia em mãos, convido você a abrir em Lucas, no capítulo 4, no verso 16. Jesus diz o seguinte, e a palavra de Deus diz o seguinte: indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então Jesus, o costume de Jesus era ir aos sábados para as sinagogas. Hoje são conhecidas como igrejas, mas na época de Jesus eram conhecidas como as sinagogas. E era o costume dele levantar-se para ler a palavra de Deus nos sábados nas sinagogas. Então esse era o costume de Jesus. Eu sei que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo são devotas de Maria. Eu convido você a estudar o que Maria fazia também. Qual era o costume de Maria? Se você tiver a sua Bíblia em mãos, eu convido você a abrir em Lucas capítulo 23. Nós vamos ler o verso 54, 55 e 56, que diz o seguinte: era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Qual eram as mulheres que estavam vindo com Jesus, acompanhando ele, até ele chegar ao Calvário, onde ele foi crucificado, ou Gólgota, como é conhecido como Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado? Maria, mãe dele, Maria Madalena. Essas mulheres, elas descansaram segundo o mandamento. Então há uma grande menção aqui dizendo que Maria, mãe de Jesus, também, mesmo depois de crucificado, depois de Jesus ter sido morto, elas continuaram guardando o mandamento de Deus. Então o sábado, ele é válido. Em Êxodo, no capítulo 31, no verso 17, diz que seria um sinal perpétuo de gerações para gerações, um sinal eterno. E no verso 18 ainda acrescenta: depois de ter entregado as tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus, então os 10 mandamentos em Êxodo 20, elas foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 12, diz o seguinte para mim e para você: a característica do povo de Deus, que diz o seguinte, 14, verso 12: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então aqui é a característica do povo de Deus. Eles guardam os mandamentos de Deus, descritos em Êxodo 20, e eles têm a fé em Jesus Cristo. São esses que são caracterizados como o povo de Deus. Eu convido você a você não cair nessa onda de, como muitos dizem, que a lei de Deus foi abolida, pois você mesmo, através desse estudo que nós fizemos, você viu que o próprio Jesus disse que não veio abolir a lei, ele veio para cumprir. O apóstolo Paulo guardou os 10 mandamentos, o próprio Jesus, Maria, mãe dele, guardou esses 10 mandamentos, e tem outros exemplos na Bíblia. São mais de 512 menções na palavra de Deus, desde Gênesis, criação, até Apocalipse, revelação, que confirmam que os cristãos, antes e depois de Jesus ter sido crucificado e ter ido para o céu, guardaram os mandamentos, guardaram o sábado inclusive. Em Tiago 2,10 diz o seguinte: se deixares de guardar um dos mandamentos, torna-se culpado de todos. Ou seja, se eu só guardar um mandamento de Deus, os outros tornam-se inválidos, não servem para mais nada. E agora uma mensagem forte para mim e para você.
Em 1 João 2,4 fala o seguinte. 1 João 2,4 diz o seguinte: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Veja que verso forte. Diz que quem diz que conhece os mandamentos de Deus e não guarda é mentiroso e ele não está na verdade. Em João, no capítulo 17, no verso 17, que foi a última oração sacerdotal de Jesus, ele diz o seguinte, João no capítulo 17, no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus dizendo que os cristãos devem se unir em torno da verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. A palavra lida de uma forma literal e não de uma teologia de um verso só. Então, estude mais a palavra de Deus, conheça mais sobre a vontade desse Deus que ama tanto você e que tanto te quer bem. Que você possa cada dia mais estudar esse livro e a cada dia mais entender a vontade desse Deus que te ama tanto. A lei de Deus, como você viu nesse estudo, não foi abolida. Ela continua permanente até a volta de Jesus. Jesus está voltando para essa terra e ele vai buscar um povo que guarde os seus mandamentos e que tenha fé nele. Eu sei que tem muitos irmãos sinceros em várias denominações que amam a Jesus com fervor, que amam a Jesus muito. Mas nós precisamos santificar na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra literal, a palavra estudada desde Gênesis a Apocalipse, sem usar argumentos prontos, mal feitos, mal acabados, mal articulados. Nós temos que seguir o assim diz o Senhor e não as tradições do homem, os mandamentos de homens, os mandamentos descritos em Êxodo no capítulo 20. Eles são uma proteção para mim e para você, uma proteção para mim como indivíduo, como ser humano, como cristão, para a minha família, para os meus amigos e os meus demais irmãos. Que você tenha uma excelente semana e que você possa crescer mais no estudo da palavra, conhecer mais a vontade de Deus para a sua vida e conhecer mais o caráter e a face desse Deus que te ama tanto, que tanto quer bem. Que você tenha uma excelente semana e que nós possamos nos ver no próximo vídeo. Deus te abençoe muito e não se esqueça, Ele ama muito você e Ele te quer bem. Até o próximo vídeo.